Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, das análises das questões e respostas do Livro dos Espíritos. Como sempre, é um estudo muito importante que estamos fazendo, que precisamos fazer para que possamos evoluir nosso pensamento, nos libertarmos, né? Estamos já nesse nível de consciência, né? Que permite que nós possamos caminhar nessa direção da verdade, da libertação do espírito. E essa questão de hoje, a questão 23A, é uma continuidade sobre esse estudo do espírito que Kardec está colocando aqui através das questões que ele faz aos espíritos. Então, para iniciarmos nosso estudo de hoje, vamos pedir aos bons espíritos que estejam presentes, nos intuindo para que possamos fazer a interpretação com o espírito da letra. Que o Mestre Jesus esteja iluminando nossos corações sempre. Então vamos lá, questão 23A. Qual a natureza íntima do espírito? E aí os espíritos respondem para Kardec: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Veja que mais à frente nós vamos entender por que ele dá essa resposta, que não é fácil analisar com a vossa linguagem. Nós vamos entender porque essas comunicações, elas chegam até o médium através da psicografia, mas elas passam antes pelo cérebro do médium em forma de imagens. Então, o espírito, se utilizando do seu próprio cérebro, tem que captar essas imagens que os espíritos desencarnados enviam e traduzi-las em palavras. Então, é uma linguagem que vai depender de cada país tem uma linguagem diferente, uma estrutura de montagem de frases, de pensamento diferente. É muito difícil você trazer essa análise, interpretando uma imagem e trazendo palavras. Para vós ele nada é, visto não ser uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Então o espírito está indicando, porque vamos supor que você tenha a mediunidade e consiga ver os espíritos, ver o plano espiritual. Você vai ver seres etéreos que parecem nada serem, né? Ou então, se você duvida, porque você nunca viu, você vai dizer: o espírito não existe, não é nada. Então, ficar sabendo alguma coisa. Coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Ele deixa bem claro aqui, para que não sigamos esse caminho de acreditar no nada. Porque muitos, ainda hoje, ainda nos dias de hoje, não acreditam no plano espiritual, não acreditam na vida depois da morte, na reencarnação. É uma dúvida que muitos têm. Mas não é o nosso caso, que estamos estudando o Espiritismo, porque acreditamos em Deus, acreditamos na reencarnação, acreditamos na existência do Espírito e que o Espírito é imortal. O corpo é só um vestimenta, o corpo perece e fica na Terra, devolvido para a Terra. Durante anos, a gente nasceu, durante anos nós fomos absorvendo elementos da Terra, do próprio planeta, para criar esse corpo. Esse corpo contém elementos do planeta hoje. Por assim dizer, quando ele retornar, quando deixar essa casca, retornar para a Terra, vai se dissolver. Seus elementos vão retornar para o planeta. Nós temos, não sei se a maioria já ouviu falar, Gabriel Delane, tem livros fantásticos. É um espírita, não é um espírito desencarnado que foi obtido informações da psicografia, não. Ele era um espírita que analisava muito bem e trouxe uma análise que tornou mais fácil a gente entender. Conforme os espíritos falaram, que a natureza íntima do espírito não é fácil de analisar com a nossa linguagem, mas aí Gabriel Delane trouxe uma explicação interessante no livro A Evolução Anímica, de Gabriel Delane. Quem puder comprar, é um livro excelente. E no capítulo 2 ele faz o seguinte: ele interpreta essa evolução do espírito considerando inicialmente como uma célula primitiva.
Então ele fala, vamos presumir que o espírito, quando surgiu simples e ignorante, era uma célula primitiva. Aí agora palavras dele, de Gabriel Delane. Supondo que a alma se tenha individualizado lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade, quem não se sentirá maravilhado de tão grande ascensão? Aí ele fala que foi evoluindo em contato com a natureza. Através de 1000 modelos inferiores, quando ele fala assim, 1000 modelos inferiores, é lembrar que nós temos os reinos mineral, vegetal, animal, antes de chegar na nossa fase hominal. Então, esses modelos inferiores são esses 3 reinos pelo qual o espírito passou se moldando. Labirintos de uma escala ininterrupta, através das mais bizarras formas, porque passou pelos cristais, passou pelas plantas diversas, passou por animais diversos, e sob a pressão dos instintos e a serviço de forças inverossímeis, a cega psique vai tendendo para a luz. Olha que interessante a explicação de Gabriel Delane. Então, nesse caminhar ininterrupto, encarnações sucessivas através desses 3 reinos, mineral, vegetal e animal, a nossa psique vai tendendo para a luz. E aí chega para a fase hominal, para a consciência esclarecida, para a liberdade. Então nós vemos daquela onde está dormindo, o espírito está dormindo em alguns reinos, depois sono sem sonhos, depois sono com sonhos, e aí a consciência já no reino hominal, na nossa fase hominal, sendo mais esclarecida, enxergando essa luz para a liberdade. Então, basicamente, ele mostra que não é permitido nós entendermos essa natureza íntima do espírito, devido a essa pobreza nossa de linguagem. Então podemos reflexionar então sobre seu comportamento perante a matéria desde o princípio evolutivo, que foi Gabriel Delane acabou de mostrar aqui através de uma análise, uma curta análise. No livro dele vocês vão encontrar muito mais. Então o espírito ele carrega consigo a matéria de diversas formas, nessa evolução, nesse caminhar, se unindo e moldando. Ele vai se unindo, moldando, conforme evolui no tempo e no espaço. Então, essa associação, ela existe quando elementos acopladores existem. Então, veja aonde ele quer chegar. Ele está tentando mostrar essa natureza íntima de uma forma que a gente possa perceber, possa compreender. Então, ele mostra que você vem evoluindo nesses reinos, mineral, vegetal, animal, e moldando, de alguma forma, um elemento acoplador. Porque ele diz que não temos como estar unidos à matéria sem criarmos essa ponte, esse elemento que vai interligar o espírito com a matéria. Então, a natureza íntima do espírito possui pontos que entram em contato com esses acopladores. Então, são camadas e camadas diversas pelos quais o espírito consegue fazer contato com a matéria. Então, sendo necessário que o mesmo tenha um contato direto com a matéria, vai solicitar esse acoplamento com alguma coisa. Analisando a matéria desse acoplador, teremos como identificá-lo. E somente conhecendo esse tipo de matéria que poderíamos chegar perto da natureza do espírito, tentar chegar perto de um entendimento sobre a natureza do espírito. Então, o primeiro passo, Gabriel Delane mostra que dentro desse quadro evolutivo do espírito, passando por esses 3 reinos, e chegando na fase hominal com a consciência para buscar a liberdade, existiu através dessa interação o surgimento de algo que
permitiu que o espírito estivesse em contato com a matéria. E ele chama de acoplador. Esse acoplador, em outras palavras, nós vamos aprender mais à frente em questões que Kardec ainda não colocou aqui para nós, mas nós sabemos que existe, que é sobre o perispírito. Então nós vamos estudar sobre o perispírito e vamos entender que ele é esse acoplador, o qual Gabriel Delany está citando aqui. Então vamos ficando por aqui. Busquem nas revistas espíritas, dentro da codificação, em livros psicografados, sobre essa questão, a natureza íntima do espírito. E vamos entender por que os espíritos responderam que não é fácil analisar o espírito com vossa linguagem. Para vós, ele nada é, visto não ser uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Ficamos por aqui, que Deus esteja sempre presente em nossas vidas, que possamos enxergar, mas basta olhar a natureza ao redor de todos nós. Que o Mestre Jesus continue iluminando seus corações. Bons estudos.